Olá! Na palavra do Rabino de hoje, eu não irei falar da Paraxá. Eu irei falar das manifestações que estão ocorrendo nas ruas de Israel. E eu queria trazer algumas reflexões que julgo importantes como educador, como pesquisador, como rabino. E o primeiro é pensar juntos com você se essas manifestações da rua, ela tem uma função, né? Ou seja, todos nós sabemos, a mídia está noticiando, o jornal também, que o tema principal é a reforma do judiciário em Israel. O governo Netanyahu, recém-empossado pelo voto democrático, fez um discurso de campanha para atender o seu público que votou, em que majoritariamente ele venceu, e venceu com uma folga boa no parlamento, e agora as pessoas estão indo à rua motivada pelas lideranças da oposição para não deixar a reforma judiciária acontecer. Ora, então as perguntas que devem ser feitas o diálogo sobre a reforma deve ocorrer nas ruas? Segundo, quem deve entrar nesse debate, no conflito de ideias sobre a reforma do judiciário? E terceiro, a baderna, né? Quando você para ruas, interdita transporte, pede para fazer greve de uma série de coisas, a quem isso interessa? A quem isso interessa? Se é realmente para se encontrar um conflito de ideias com um propósito construtivo ou destrutivo. Então, seria totalmente inviável, bastando pensar um pouquinho mais, transferir para a rua este debate se é hora de transformar o sistema judiciário em outro e melhorar ele, em fazer reformas ao sistema judiciário ou não, mas é um debate necessário, mas não para se fazer nas ruas, até mesmo porque as ruas acabaram de eleger seus representantes e o local adequado é no parlamento, é no Knesset. Lá existem deputados de uma linha liberal, outros de uma linha conservadora, de uma linha religiosa, existem deputados árabes, existe toda a diversidade democrática em que Israel já fez a sua opção de governo. Ora, o que não pode é atrapalhar serviços de transporte, saúde, escola, comércio, indústrias, etc. Por isso que nos regimes democráticos existem os representantes do povo. Existe a Casa do Povo aqui no Brasil, a Casa dos Deputados, a Casa do Senado, e em Israel, o Knesset. Portanto, é lá que deve se debater. Então, se eu pudesse ilustrar a primeira orientação que deveríamos dar aos nossos irmãos, é que deixem os representantes das ruas debaterem um assunto no Knesset. A outra questão que nós queremos trazer para vocês é de que o conflito de ideias, o debate, é marca da cultura judaica. Eu não vejo aí nenhuma coisa que me chame a atenção quando existem ideias contraditórias, até mesmo porque o Talmud é uma literatura barulhenta, no sentido de que as ideias contraditórias, todas elas são mencionadas nas páginas. Centenas de milhares de páginas e situações onde mesmo a ideia vencida é citada
pelo respeito ao contraditório, pelo respeito a quem pensa diferente. Então, é preciso ter essa consciência de que o debate é algo muito bom para amadurecer sempre a melhor ideia. Como se amadurece? No Sanedrim, a história judaica mostra que no Sanedrim, a Hareira Bim Leatot vai atrás da maioria. Então existe o debate, e depois existe a votação e representa-se a maioria, né, dando oportunidade a todo mundo se manifestar. O respeito à opinião, o respeito à livre expressão, ela vai se dar, mas é preciso que se respeite os processos governamentais democráticos que foram estabelecidos, que é o debate na Casa do Senado, e se lá, pela maioria, se decide uma lei ou uma postura política, o voto vencido, respeitado, precisa agora respeitar o voto vitorioso. De maneira que isso é importante. A Guimará conta que Rabi Yohanan e Resh Lakish eram havruta e discutiam o tempo todo. Debatia, não tinha uma ideia que Rabi Yohanan falava igual ao Resh Lakish e o Resh Lakish falava igual ao Rabi Yohanan. E isso fez os dois serem os maiores eruditos das páginas do Talmud. Quando faleceu Resh Lakish, foi estudar com Rabi Yohanan Rabi Elazar ben Pedat. Diz a Guimará que Rabi Elazar ouvia a Torá de Rabi Yohanan e concordava com ele. No outro dia, sentava com ele para estudar, praticamente não havia debate, concordava com ele. Rabi Yohanan mandou ele embora. Ele falou, eu quero alguém que discorda de mim. A discordância faz o meu crescimento. Então, o meu olhar é para diminuir essa leitura que está vindo um caos, ou transformar o debate em caos, porque o debate é da cultura judaica. Então, sim, é preciso ouvir opiniões contraditórias, mas não pode ser nas ruas e não pode ser com baderna, com quebra-quebra. O Talmud, Sahad Sanedrin, diz que quando havia julgamento de pena máxima na sociedade talmúdica, se chamava de Nenefashot. Lá sentava 23 juízes. Se os 23 em unanimidade decretaram pela pena máxima, a pena máxima não era executada. Por quê? Porque não houve contraditório entre os juízes e, portanto, não houve um amadurecimento. Então, tem que haver o debate, tem que haver a conversa, tem que saber respeitar o contraditório, mas tem que saber respeitar a ideia da maioria que será vitoriosa nesse momento em que há uma configuração diferente no Estado de Israel. Eu passo mais ao ponto, né, para encerrar essas primeiras manifestações de Israel que estão ocorrendo nesse ano. Essas manifestações, elas não foram as primeiras. Eu quero lembrar aqui, no dia 14 de fevereiro de 1999, e vocês podem ir checar isso na internet, houve uma manifestação muito superior a essa que estamos tendo hoje. Então, não há o caos em Israel, quando a média de público que estão indo à rua é de 60 mil a 100 mil pessoas. Em 1999, foram 500 mil, meio milhão de pessoas nas ruas. Naquela época, quem foi? Foi o público religioso para as ruas. E lá, a manifestação deles nas ruas foram chamadas de manifestações antidemocráticas. As manifestações de 60 mil e 100 mil, e de novo, eu estou falando números que estão aí disponíveis na internet. E para mim, todas elas são importantes. A manifestação dos 500 mil e as manifestações dos 100 mil. Mas a dos 100 mil é chamada
de manifestação em defesa da democracia. E a manifestação dos 500 mil era antidemocracia. Quem define o que é democrático e o que não é democrático? Israel hoje precisa fazer uma autoavaliação de que é preciso entender a diversidade da sociedade. A sociedade conservadora, a sociedade religiosa, está pedindo algo que não vem sendo atendido. E, por exemplo, desde 1999, estão com o tema de que se judeus estudantes, seminaristas de yeshivot têm que ir ao exército ou não. Se as leis do divórcio e casamento pode ser ampliado na lei civil ou deixar na tradição judaica para defender o Estado judaico de Israel na mão dos ministérios das religiões e, no caso dos judeus, na mão dos rabinos. E a briga constante sobre a pauta de costumes, né, que vem do mundo ocidental em detrimento aos costumes judaicos, o reconhecimento ao reformismo, ao conservatismo, todos esses movimentos. Desde 1999, 500 mil pessoas foram falando uma coisa e hoje 100 mil estão falando o contrário. Ora, se as ruas falam, por que uma é chamada de antidemocrática e outra democrática? Então, penso que tem 2 pesos e 2 medidas, e é exatamente isso que eu acho importante a reforma judicial proposta por Netanyahu. Eu vou continuar explicando, porque não é possível que quem define a pauta dos costumes, quem define a pauta do Estado, não são aqueles que são eleitos pela população, e sim juízes que são indicados pelos próprios juízes e que são indicados pelos próprios juízes. Eles vão decidir, sem ter tido o voto popular sobre o destino de Israel. Nenhuma liderança, desde a época de Moshe Rabbeinu até o fim dos tempos do Talmud, nenhuma liderança era colocada, empossada, sem a aceitação popular. Os parlamentares de Israel são as vozes da rua, são eles que devem debater com respeito a todas as divergências, porque está no nosso DNA respeitar o diferente. Pense nisso, eu estou apenas na parte 1 das minhas reflexões, porque eu quero falar com você como eu vejo as manifestações em Israel. Até a próxima, Shabbat Shalom.